pessoal, eu sou a Babi, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer batalha entre os álbuns do RBD, que no caso eu vou usar aquele site Bracket Fights, que eu já fiz várias batalhas aqui no canal, e dessa vez vão ser entre os álbuns do RBD. E pelo que eu vi, essa tier list tem os álbuns de shows do RBD, os álbuns do RBD mesmo e os álbuns em português, que são as versões em português dos 3 primeiros álbuns. Mas antes de começar, tem que deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de batalhas pra gente fazer aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários quais vocês escolheriam em cada categoria, em cada rodada. Então, vamos começar. Eu acho que já tá gravando a tela, então vamos começar. Eu já comecei me dando mal na primeira rodada, que a primeira rodada é Nuestro Amor versus Celestial. Só é 2 álbuns que tem minhas músicas favoritas, né? Porque a minha música favorita do RBD é Esse de Coração, que é do álbum Nuestro Amor. E a minha segunda favorita, que hoje em dia tá meio que deixando de ser minha segunda favorita, mas mesmo assim a minha segunda... minha antiga música favorita, minha segunda música favorita era Celestial. Hoje em dia ela tá deixando de ser, mas a outra música que tá no lugar dela é literalmente minha música favorita, que é Ser ou Parecer. Desse álbum, né, no caso, né? Minha segunda favorita é Ser ou Parecer. E eu tô pensando, sinceramente, qual dos dois álbuns eu gosto mais? Eu acho que eu vou em Nuestro Amor, porque eu acho que eu gosto mais das músicas do Nuestro Amor do que do Celestial hoje em dia. Não, se você pensar duas vezes, entre o álbum da Live, né, Ser Aparecer, que teve em 2020, e o Para Olhar de Mim, eu vou no Para Olhar de Mim. Eu amo o álbum Para Olhar de Mim, inclusive ele era meu favorito até uns anos atrás. Hoje em dia, acho que meu favorito é Nuestro Amor, mesmo. Acho que ele é meu favorito, ou um dos meus favoritos, pelo menos. Tá. Aqui é do Live in Hollywood, e a versão em português do Celestial. Tô na dúvida do que eu faço, porque eu amo o álbum Celestial, apesar de eu não escutar tanto as músicas da versão em português do álbum Celestial. E o show no Live in Hollywood foi o primeiro show que eu assisti do RBD, porque eu tinha o DVD, né? Eu ganhei o DVD de uma conhecida minha, eu ganhei esse DVD. E foi o primeiro que eu vi do RBD, então eu tô na dúvida do que eu faço aqui. Porque eu amo os dois, né, na verdade. E querendo ou não, as músicas do Live in Hollywood são as músicas do álbum Nuestro Amor. Não é a versão acústica, mas são as músicas do álbum Nuestro Amor. Tem um momento no show que eles fazem um medley com as músicas do primeiro álbum, né? Que nem só com Rebelde, Salva-me e eu acho que Solo Queda Tem Silêncio. Eu não lembro se tem mais alguma agora, mas eu lembro que eles tocam essa. Mas a maioria do show são as músicas do Nuestro Amor. Então eu acho que eu vou na versão em português do Celestial, porque querendo ou não, apesar do Live Hollywood ter sido o primeiro show que eu vi do RBD, ele não é meu show favorito hoje em dia do RBD. Então por isso que eu vou no álbum Celestial em português. Agora, entre o Rebels e o Em Pesado Desceu, eu amo as músicas do Rebel, mas eu vou no Em Pesado Desceu. Eu amo muito mais as músicas do Em Pesado Desceu. Legal. Meus 2 álbuns favoritos, Para Olhar de Mim e Nuestro Amor. Deixa eu pensar seriamente o que eu vou fazer, porque eu amo os 2 álbuns, tanto Nuestro Amor quanto Celestial. Como eu falei, hoje em dia... Celestial, Para Olhar de Mim. Como eu falei, hoje em dia, o Para Olhar de Mim era meu álbum favorito do RBD uns anos atrás. Hoje em dia ele não é mais meu favorito, mas o Nuestro Amor é. Mas eu ainda amo as músicas do Para Olhar de Mim. Mas eu acho que eu vou no Nuestro Amor, que eu acho que eu escuto muito mais ele. Então, aqui, sem pegar das vezes, eu vou no Episódio 16. Eu prefiro ele do que a versão em português. Episódio 16 ou Nuestro Amor. Pensando... Eu também não lembro as músicas, né? Todas as músicas. Pra ver quais músicas eu gosto mais. Mas eu acho que eu vou no Nuestro Amor. É meu álbum favorito. Tá. Legal. A versão em português é Nuestro Amor, que é Nosso Amor, ou Live in Rio, que é meu show favorito do RBD, inclusive. Eu tô na dúvida do que eu vou fazer, né? Porque o Nuestro Amor foi... As músicas do álbum Nuestro Amor foram as primeiras músicas que eu ouvi do RBD. Porque antes de eu virar fã do RBD, inclusive. Um ou dois anos antes de eu virar fã do RBD. Porque... Acho que eu já contei essa história aqui no canal.
O meu pai ganhou um DVD com fotos do aniversário de uma prima minha, de 1 ano, e tinha tocando as músicas umas músicas nesse DVD, e eram as músicas do RBD no Amor, do álbum No Amor, em português. Inclusive eu descobri isso bem depois que eu virei fã do RBD, porque na época eu não era fã, não sabia nem o que era RBD. Então eu tenho apego nesse álbum por isso, porque eu escuto muitas músicas até hoje por causa disso, porque eu comecei escutando as músicas do RBD em português do álbum Nosso Amor, né, ou Nosso Amor, né? Do álbum Nosso Amor, só que na versão em português, né, que é o Nosso Amor. E o Live in Rio é meu show favorito do RBD, pelo menos ali daquela época, da época ali que existia a banda, né, em 2004 a 2008, esse show é meu favorito. Eu tô na dúvida no que eu vou fazer. Eu acho que eu vou no Live in Rio. Eu amo Nossa Mama do Mundo no Live in Rio. Tá, aqui sem pensar às vezes. Entre o Tour e a Geração e o Live em Brasília, eu prefiro o Live em Brasília. Tá, aqui sem pensar eu vou no Rebelde. Eu não sou muito fã do show Etienne Espanha. Tá, Live in Rio ou Live em Brasília. Eu gosto dos dois. Esse é que é o pior. Esses dois shows acho que são, tipo, se eu fizesse um top 3 dos shows do RBD, é Live in Rio em primeiro, Tour de La Diosa em São Paulo em segundo, sem contar a RBD Tour, claro. Tour de La Diosa em São Paulo e em terceiro lugar o Live em Brasília. Porque aqui não tem. É porque eu acho que eles não lançaram o álbum do Tour de La Diosa. Pelo menos. Pelo menos nunca vi. É que, se eu não me engano, é que eu vi no Spotify também os álbuns que tem lá. E não tem um álbum do Tour de La Diosa, pelo menos. Eu tô na dúvida entre o Live in Rio e o Live em Brasília. Mas eu acho que eu vou no Live in Rio. Apesar de o Live em Brasília ter músicas que eu gosto muito, que é o caso de Money Money. Inclusive foi por causa desse show que eu aprendi Money Money. Filanina. Inclusive, também foi ali que eu descobri que eu aprendi a dançar Filanina. Foi por causa do Live em Brasília que eu aprendi a dançar várias coreografias do RBD. Mas no Live in Rio eu também aprendi a dançar tipo Santa Noções, que é uma das minhas músicas favoritas das meninas, pelo menos. Tá. Entre o álbum Rebelde, né, que é o primeiro álbum da RBD, e a versão em português do álbum da RBD, eu vou na versão original, eu vou na versão mexicana. Tá, Live in Rio ou o álbum Rebelde. Agora eu me ferrei, eu acho. Eu acho que eu vou no álbum mesmo, no álbum Rebelde. Nossa, eu sabia que ia ficar isso no final, Rebelde ou no Extra Amor. E querendo ou não, os dois álbuns são os que eu mais escuto, principalmente porque são as músicas que tocavam na novela. As músicas desses dois álbuns tocavam na novela, nas 3 temporadas da novela. Pensando qual dos dois eu gosto mais. Eu tô na dúvida. Qual dos dois eu gosto mais? Porque eu amo as músicas do No Extra Amor. E eu amo as músicas do Rebelde. Fico pensando qual dos dois eu escuto mais hoje em dia. É mais difícil. Porque eu escuto os dois muito, então eu não sei qual dos dois eu escuto mais hoje em dia. É porque, querendo ou não, um deles tem minha música favorita, que é Este Coração. Que no caso do álbum Nosso Amor. Só que no caso do álbum Rebelde, além de ser o primeiro da banda, tem músicas que eu gosto muito hoje em dia. Inclusive, eu já fiz ranqueando, que inclusive foi até difícil, dos 6 álbuns do RBD aqui no canal, além de ter feito um ranqueando só com solos do RBD, tá? Eu acho que eu fiz no ano passado, um mês inteiro, né, pra fazer em homenagem ao Dia Mundial do RBD, eu fiz um mês inteiro de vídeos do RBD e nesses vídeos saiu o ranqueando de cada um dos 6 álbuns. Foi bem difícil, inclusive, fazer. E eu tô pensando agora qual dos dois eu gosto mais. Eu não sei. Deixa eu pensar. É que, querendo, não, aqui tem solo das meninas e um solo dos meninos, né? Que é Futuras Novas. Só que aqui tem minha música favorita. E querendo ou não, eu tenho um apego muito grande com o Nosso Amor por causa disso, né? Que eu comecei escutando as músicas em português de Nosso Amor. Não tinha todas, né? Não todas, mas a grande maioria do álbum tinha nesse questionário. Eu acabei selecionando, mas eu ia mesmo em Nosso Amor. E na casa dessa batalha, quem ganhou foi o Nosso Amor. Deixa eu parar a gravação. Bem, pessoal, eu acho que essa foi a batalha mais difícil que eu já fiz aqui no canal. E olha que eu já fiz batalha entre a Disney com a Nickelodeon e a Cartoon Network, e eu achei que aquela tinha sido a mais difícil. Mas eu acho que a do RBD superou qualquer uma que eu já fiz aqui no canal. Foi muito difícil escolher entre o melhor álbum do RBD. Ainda mais que eu escuto muito RBD desde que eu tinha 10 anos de idade. No caso, pra quem não sabe, eu sou fã do RBD há 12 anos. 12 anos. Então eu escuto muitas músicas até hoje. Tanto que meu álbum favorito foi mudando no decorrer dos anos. Porque quando eu era mais nova, o meu álbum favorito era Para a Verdade Minha, hoje em dia é o Nosso Amor.
Inclusive, Nosso Amor ganhou, mas eu amo os outros álbuns. Eu acho que o que eu menos escuto hoje em dia é o Rebels, inclusive. Assim, eu falo menos escuto, mas tipo, uma das minhas músicas favoritas tá nesse álbum, né? Que é a Money Money. É uma das minhas favoritas. Que eu acho que hoje em dia meu top 3 mudou totalmente. Que eu não. Na verdade, acho que nem tinha top 3 né, uns anos atrás. Que no ano passado, uns anos atrás, minhas músicas favoritas eram Este Coração e Celestial em segundo. Hoje em dia eu mudei. Acho que no passar do tempo Money Money ficou em terceiro. Hoje em dia Money Money ainda continua em terceiro e Este Coração continua sendo a minha primeira. Ainda é a minha música favorita desde que eu era desde que eu tinha, sei lá, 12 anos de idade. Há uns 10 anos já que tem essa música, minha música favorita. Só que hoje em dia acho que Celestial eu mudo pra ser ou parecer que é minha música favorita da RBD. Acho que essas três hoje em dia são minhas músicas favoritas. E cada uma é de um álbum, né? Que é a Este Coração é de Nosso Amor, a Ser ou Parecer do Celestial e a Money Money do Rebels. Então foi bem difícil escolher. Mas eu acho que o Rebels é o que eu menos escuto. Tanto que eu nem lembro mais agora com quem que ele concorreu, mas acabou que eu escolhi outro álbum. Mas eu gosto bastante do Rebels também. Mas entre o álbum Nosso Amor e Rebelde foi bem difícil, ainda mais que as músicas desses dois álbuns tocavam na novela, então eu escutava muito por causa da novela. Então foi bem difícil. Mas eu acho, então eu acho que essa batalha foi a mais difícil que eu já tive que fazer aqui no canal. Superou qualquer uma que eu já fiz. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e caixinha de vídeos e de batalhas pra fazer aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.